Juventude Quadrangular, geração forte, primeira região. Paz seja convosco. Nós estamos num projeto específico e lindo para edificar a sua vida. É o Small Movie, pequenos vídeos. Nessa série de mensagens, nós queremos parabenizar você, que é jovem quadrangular, e no dia 21 de abril é o seu dia. Para isso, nós organizamos uma série de mensagens com alguns líderes excelentes da nossa juventude. Hoje, nós estamos aqui com o Douglas Fontana, líder da Juvifire, da IEQ Zona Sul. Douglas, seja bem-vindo. Obrigado, Wesley. Quero dizer que é um prazer. Parabéns a toda a juventude, geração forte. Que Deus possa estar nos abençoando e que todos aqueles que assistirem essa mensagem sejam abençoados. Queridos, se preparem aí na sua cadeira, se firme, segura, porque a gente vai decolar. O tema do Douglas, para a edificação da nossa vida, são os desafios da juventude nesse mundo contemporâneo. Douglas, é com você. Obrigado. Só para a gente iniciar, eu queria ler um texto que está lá em João, 1 João 2,14, que diz assim: crianças ou filhinhos, né? Eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e vencestes o maligno. Esse tema é um tema muito, muito bacana, Wesley, porque João, quando ele escreve essa carta, ele escreve para os filhinhos, né? Algumas bíblias vêm criança, para os pais e para o jovem. E quando ele escreve para os jovens, ele coloca ali o seu olhar quanto à juventude que ele estava inserido. E ele coloca duas características muito importantes naquela juventude, que eles eram fortes e vencedores. E esse era o olhar de João para aquela juventude. E esse tem que ser o nosso olhar para a juventude local, esse tem que ser o nosso olhar para a juventude a qual nós estamos inseridos. A juventude é reflexo daquilo que nós fazemos, e o olhar que nós temos dela é esse, uma juventude forte e vencedora. Quando a gente lê as histórias da Bíblia, às vezes na narrativa e na nossa leitura, não parece que aquelas histórias extraordinárias foram conduzidas por pessoas jovens, por jovens daquela pessoa. Davi, por exemplo, quando ele enfrentou Golias, ele tinha menos de 20 anos, porque a Bíblia fala que quando ele foi levado até aquele fronte de batalha, ele foi com o objetivo de levar a comida para os seus irmãos, e só poderia ser alistado nos exércitos quem tinha acima de 20 anos. Daniel, quando ele sai de Jerusalém e ele é levado para a Babilônia, ele também era uma pessoa jovem. O rei Nabucodonosor, ele separou jovens para viver no palácio e experimentar os manjares do rei. E o posicionamento de Daniel é incrível naquela situação, porque mesmo estando inserido naquele momento, ele decide não se contaminar com os manjares do rei. É uma história extraordinária por um jovem. Jesus, quando ele sai à escolha dos seus discípulos, mais de 90% daqueles discípulos eram pessoas jovens. Se a gente for ver lá em João 14, 27, quando o cobrador de impostos chega para cobrar o imposto de Jesus, a Bíblia fala que apenas Pedro e Jesus pagou o imposto. Só pagava imposto naquela época quem tinha acima de 20 anos. Então, Jesus foi o primeiro líder de jovens. Então, as histórias extraordinárias da Bíblia, muitas delas foram conduzidas por pessoas jovens, como eu, como você, como as pessoas que estão nos assistindo. Então, o que a gente tem que entender é este olhar para a nossa juventude, que a gente está diante de uma juventude que pode escrever histórias extraordinárias, uma história que pode marcar tanto quanto as histórias da Bíblia que a gente lê hoje. E eu creio nisso para a minha juventude local e para toda a juventude geração forte a qual a gente está inserido. E quando a gente começa a observar os desafios da nossa juventude, eu pedi muito a Deus sabedoria, porque eu não queria simplesmente falar de desafios que estão aí em qualquer momento. E Deus colocou no meu coração 3 desafios, e esses 3 desafios são enfrentados dentro do seio da igreja. O primeiro desafio que a gente vê dentro do seio da igreja é esse conflito de gerações. A gente tem 2 gerações, uma de geração digital e uma geração muito mais braçal dentro do seu contexto de juventude em outrora, onde ia para o hospital, onde fazia visita em presídios, onde estava na praça entregando panfleto. Em contrapartida, a gente vê uma juventude que tem essa sede, essa vontade de fazer esses trabalhos, mas vê na sua mão ferramenta que pode potencializar esse trabalho.
E às vezes nós, como líder local, e às vezes como pastor, nós temos a visão antiga de que somente vai funcionar se for feito do nosso jeito ou da nossa maneira. E pelo contrário, antigamente, o ápice, né, de um evangelista era quando ele ia para estádios, pregava, conduzia grandes multidões. Hoje, um jovem da nossa igreja conduz, às vezes, pregações para muitas pessoas sem realmente estar de frente para a pessoa. E se a gente não souber usar isso, se a gente não souber conduzir essa juventude nesse caminho, podemos matar muitas pessoas dentro da nossa igreja, podemos matar muitos missionários dentro da nossa igreja. E a gente vê que cada jovem da nossa igreja, com um celular, ele pode fazer algo tremendo. Hoje, nós não estamos limitados a espaço e ambiente. Antigamente, para a gente fazer uma visita num hospital, a gente tinha que saber a hora da visita, a gente tinha que saber a hora que a gente podia fazer, tinha que ter autorização para fazer a visita religiosa. Hoje não. Hoje o menino grava uma mensagem e ele invade o hospital, vai no leito da pessoa doente em qualquer hora, em qualquer momento. Hoje o menino prega aqui, hoje nós temos meninos aí. Antigamente, os estádios só eram enchidos por grandes evangelistas, grandes nomes que a gente conhecia. Hoje não, a gente vê menino de menos de 30 anos já pregando para grandes multidões e enchendo esses estádios. Então, esse conflito que a gente tem que matar. Saber que uma geração plantou, a outra pode colher, mas quem dá o crescimento é sempre Deus. Outra coisa que eu vejo é uma crise de identidade dentro da nossa igreja. Muito provavelmente por causa do primeiro desafio, que é esse conflito de gerações. Quando a gente fala de identidade para mim é aquilo que é inegociável, que a gente não negocia. São os meus princípios e valores. E eu não vejo maior exemplo de não negociar a sua identidade como foi Daniel quando ele estava na Babilônia. A Bíblia fala que quando Daniel ele estava na Babilônia, mesmo podendo ter acesso aos manjares do rei, mesmo tendo acesso ao castelo, mesmo tendo acesso a tudo aquilo que o rei da Babilônia poderia ter acesso, a Bíblia fala que ele, em sua juventude, ele não negocia os seus princípios e valores que ele tinha aprendido com seus pais e na sua terra. E ali ele se posiciona, ele decide não se contaminar com aquilo. E eu estava fazendo um estudo sobre identidade, né? E a identidade física mesmo, o nosso RG, e tem certas coisas na nossa identidade, varia de estado para estado, tem certas coisas que não pode variar. A primeira delas é o nome. O nome da identidade não pode variar. Outra coisa é a data de nascimento. Outra coisa que não pode variar é a filiação. Outra coisa que não pode variar é a nossa impressão digital e a nossa foto. A mesma coisa na nossa identidade cristã. O seu nome é algo por Deus te conheceu. O seu nome é aquilo que vai estar escrito no livro da vida. O seu nome é como Deus te chama, como Deus te conhece. O seu nome é algo muito importante para você e para Deus. A sua data de nascimento, na sua identidade física ou secular, marca o nascimento da sua trajetória neste mundo, nessa história. A sua data de nascimento marca quando você morreu para esse mundo e ressuscitou para Cristo. A sua escolha de viver com Cristo, de caminhar com Cristo. A filiação na nossa identidade, em 2023, foi o ano que teve o recorde de identidades sem filiação. E a primeira coisa que quando a gente nasce novamente, a primeira coisa que é nos dado é uma paternidade, é um pai. Se hoje eu e você podemos dizer que nós temos, é um pai. Outra coisa é a nossa impressão digital. Olha que legal, lá na impressão digital da carteira de identidade, a sua impressão digital é algo que te individualiza, é algo que te faz diferente, ser um indivíduo separado das outras pessoas. A gente vê grandes filmes aí, às vezes CSI, esses filmes investigativos, às vezes o crime ele é perfeito, mas às vezes porque o cara deixou um pedacinho da impressão digital lá, ele é encontrado, né? E a nossa diferença da impressão digital, quando nós falamos do reino espiritual, que a nossa impressão digital é a cruz. A cruz nos salvou, a cruz nos uniu. Pelo contrário, em vez de ser algo que nos individualiza, a cruz nos uniu com Cristo. Essa é a nossa principal impressão digital. E olha que legal da foto. A foto é algo que tem que ser a sua imagem e a sua semelhança. Se você apresenta uma identidade, que a foto que está lá não é a sua imagem, muito menos a sua semelhança, muito provavelmente você vai ter um grande problema.
da mesma maneira é a nossa foto com Cristo. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Esse tem que ser o nosso principal característica enquanto cristão, enquanto jovens. Então, até aqui nós vimos dois principais desafios, que é esse conflito de gerações dentro da nossa igreja e essa crise de identidade. A identidade é aquilo que nós não negociamos. E tem uma última que a gente queria falar, que é a parte da referência e o nosso discipulador. Nunca vivemos um tempo onde temos tanta informação e tanto acesso às informações. Hoje um jovem, ele pode ouvir por dia 10 mensagens, se ele quiser. Ele pode estudar livros à vontade, se ele quiser. Ele escolhe o nicho de mensagens que ele quer ouvir. Se ele quer ouvir mensagens de libertação, tem dezenas de pastores pregando sobre libertação. Se ele quer ouvir mensagens sobre avivamento, tem dezenas de pastores falando sobre avivamento. Só que ele tem que entender o seguinte, que esses pastores não podem entrar em conflito com os seus discipuladores. Que esses pastores, eles não são maiores do que o seu líder local, do que o seu pastor, do que a liderança da sua igreja. Quando nós entendemos o papel de cada um, a Bíblia nos leva a um outro patamar. Quando a gente consegue entender o papel das pessoas que estão lá na internet pregando e o papel do líder que está na nossa igreja, hoje o líder, o nosso pastor, muitas das vezes nas igrejas, não é escolhido pela vida que ele leva, pela santificação que ele tem, pelo exemplo que ele dá em cima do altar. Hoje muitos jovens têm usado a internet para falar que aquele é o meu pastor, aquela pessoa que eu tenho seguido, e às vezes isso vem de confronto à sua igreja. Isso a gente não pode permitir. O seu discipulador é aquela pessoa que gasta tempo com você. O seu discipulador é aquela pessoa que quando você precisa, ele vai lá na sua casa. O seu discipulador é aquela pessoa que te vê chorando dentro do banco da igreja. O seu discipulador é aquela vez que você está quebrado, muitas das vezes, paga um lanche para você, paga, sabe, o lanche na cantina, te leva para dar uma volta muito diferente desses pregadores que estão aí hoje e falam muito bonito e falam mensagens extraordinárias. Eu não vejo problema nisso. Eu não vejo que isso é uma situação errada. Eu vejo que nós temos que balizar essas coisas. Nós temos que entender qual o papel de cada um nesse papel. E para finalizar, eu queria finalizar com uma ilustração. A Bíblia fala, Wesley, que um plantou, né, e o outro regou. Mas quem dá o crescimento é sempre Deus que dá o crescimento. Nenhuma geração ela é mais importante do que a outra. Na obra de Deus não tem quem é mais importante. Ou eu sou mais importante, ou você é mais importante. Todos nós temos o nosso valor na obra de Deus. Tanto é que Cristo morreu por todos nós. Então, não há um ser maior a não ser Cristo. E eu queria exemplificar essa mensagem como uma corrida automobilística. Na corrida automobilística, temos várias equipes, né? Temos várias equipes, e você pode estar no melhor carro, você pode estar na melhor equipe, você pode estar no carro com a melhor performance, você pode estar. Só que se você não ouvir as pessoas que têm experiência, muito provavelmente você vai derrapar na primeira curva. O que eu quero dizer com isso? Que você pode ser cheio de talento, mas tem pessoas experientes que você precisa ouvir. Tem pessoas que conseguem entender o tempo e a estação a qual você está vivendo. Na corrida, na automobilística, você tem pneu para tempo seco, você tem pneu para tempo molhado, você tem pneu para qualquer época daquele período. E são pessoas experientes que avaliam isso. Talvez você, no impulso de querer fazer as coisas, você sai, você larga, você até larga na frente. Mas, muito provavelmente, se você não ouvir as pessoas mais experientes, muito provavelmente com todo o seu ímpeto, com toda a sua força e com toda a sua experiência, você vai derrapar na primeira curva. Essa é a mensagem que a gente queria trazer para essa juventude nesse momento. A gente aqui, né, ouvindo a mensagem, eu acredito que você aí também, ouvindo toda a mensagem, várias imagens vêm à sua mente. Na minha, veio o questionamento, talvez, de alguns, né, de que a gente aponta alguns pontos específicos, que são
problemas contemporâneos que nós estamos vivendo. E talvez você aí está vivendo outro problema, outra série de dificuldades. Talvez não é nem problema, mas é um desconforto que você vive dentro ou fora da igreja, resultado desse mundo contemporâneo que a gente vive e que a gente está aqui hoje. E o Douglas, ele encerra a mensagem colocando na minha imagem, na minha cabeça, Esther e Mardoqueu. E uma frase que eu carrego para a minha vida. Ele falando com sua sobrinha, praticamente filha, dizendo para ela: quem sabe não foi para um momento como esse que você nasceu. E a mensagem do Douglas joga uma responsabilidade para mim, de que não importa o desafio contemporâneo que eu estou vivendo, se eu nasci nesse tempo, eu sou resposta para esses problemas nesse tempo. Você é resposta de Deus para esse tempo, para o tempo contemporâneo que você vive. Deus não dá para a gente situação maior do que aquela que nós podemos suportar. Você, jovem quadrangular, nasceu em Deus para ser resposta para esse tempo, para o tempo contemporâneo que a gente vive. E só para concluir, para a liderança local de jovens, ele tem um papel fundamental, porque ele tem nas mãos a melhor juventude já vista até hoje, eu creio nisso. Uma juventude com muito potencial, uma juventude sedenta por Deus, uma juventude que quer fazer a obra de Deus, que quer levar o evangelho de Deus, só que eles precisam ser direcionados. Então, eu e você, como líder de jovem, você que está aí como líder de jovem, precisa entender que o seu papel principal é conduzir esse jovem no caminho para ele chegar à plenitude com Deus, para ele exercer com excelência a sua vocação para a qual ele foi chamado. E nós, como líderes, saber que nós somos totalmente dependentes de Deus e ter a humildade de aprender com as pessoas que estão chegando agora. Saber que essas pessoas podem agregar para o nosso crescimento, que essas pessoas podem potencializar aquilo que a gente um dia já fez e que deu certo, que essas pessoas têm muita coisa. Talvez aquele menininho que está lá na nossa igreja, que às vezes a gente não dá muito valor para ele, que às vezes a gente não observa muito ele pode ser uma pessoa extraordinária nas mídias da nossa igreja ou em situações da nossa igreja. Às vezes a gente fica orando a Deus para mandar pessoas para fazer a diferença na nossa igreja, pessoas para nos ajudar. Às vezes nós já temos essas pessoas na nossa igreja local, só que às vezes por ter uma imagem do que seja perfeito para nós, nós ainda não conseguimos visualizar. Então é deixar Deus nos mostrar no nosso coração quem são as pessoas que Ele está colocando na nossa vida, no nosso caminho e para agregar na nossa juventude local. Aleluia. Obrigado, Douglas. Eu que agradeço. Esse foi o Small Move, pequenos vídeos para a sua edificação. Mas ainda quero ressaltar um convite para você, Juventude Quadrangular. Dia 27 de abril, nós temos o nosso encontrão Reino da Alegria. Nós fechamos um clube para nós podermos nos alegrar, nos divertir, com muito lazer, muita comunhão, cultos memoráveis para a glória do Senhor. Então, dia 27, você não pode perder. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o seu presidente de jovens da sua igreja local. Ele tem todas as informações para poder passar para você. Eu quero me despedir do Douglas aqui, me despedir de você que está assistindo.